Isso é Design Thinking de serviço. Esse é o livro que a gente vai entender hoje, como é que a gente pode aproveitar ele melhor. Vamos lá. Bom, vamos entender um pouco sobre esse livro. Isso é Design Thinking de serviço. Ele foi um dos primeiros livros que eu tive contato que falava sobre Design Thinking aplicado a serviço. Então, quando eu comecei minha carreira acadêmica, eu ouvia muito falar sobre Design Thinking de uma forma geral, aquele tão conhecido livro de Tim Brown, mas eu nunca tinha ouvido muitos autores brasileiros, né, assim, livros brasileiros, não autores brasileiros, que falavam sobre a aplicação do Design Thinking em serviço. Então esse foi um dos primeiros livros que eu tive contato que falavam sobre essa aplicação do DT, que a gente chama, né, do Design Thinking aplicado aos serviços. E como é que qual é a dica de hoje, né? O que é que eu recomendo que você use nesse livro, que você aproveite esse livro? Ele é um livro que ele dá muita visão geral sobre o design de serviço, Design Thinking de serviço ou design de serviço. Ele não é um livro muito prático, então aqui você não vai sair, depois que você ler esse livro, sabendo aplicar o Design Thinking de serviço, mas você vai ter muita ideia de como é que o design de serviço funciona, quais são as principais etapas, quais são os principais valores por trás, e principalmente se você já é uma pessoa que teve contato com Design Thinking, você vai conseguir fazer essa comparação do que é que muda, ou o que é que o design de serviço se aprofunda mais que o Design Thinking de uma forma geral não se aprofunda. Mas aí existe uma parte específica desse livro que eu recomendo que você utilize se você não for ler esse livro como um todo, né? Então, esse livro, se eu pudesse dividir ele nas principais informações que ele tem, eu dividiria ele em 3 grandes blocos de informação. O primeiro é um bloco que ele fala muito logo no início sobre o que é o Design Thinking de serviço, como é que ele está relacionado ao conceito de Design Thinking de uma forma geral, qual é a definição, quais são as principais características, né? Quando a gente fala sobre trabalhar com design de serviço, então tem esse grande bloco. Depois tem um outro bloco que fala muito sobre, beleza, quais são as principais etapas, então, do Design Thinking de serviço, quais são as principais ferramentas que a gente pode explorar em cada etapa. E um terceiro bloco de informação, lá pro final do livro, é muito case, aplicado, né? Então, como é que eu uso esse conceito do design de serviço no serviço público, como é que eu uso ele em educação, como é que eu uso ele para tecnologia e coisas do gênero. Então, o que é que eu recomendo que você veja nesse livro, que você consiga aproveitar esse livro se você não for ler esse livro como um todo? É a caixa de ferramenta. Então, esse livro ele é muito bom para expandir o olhar sobre as várias ferramentas e técnicas que você pode usar hoje dentro da sua aplicação do DT, ou seja, dentro da sua aplicação do Design Thinking. Então, se você hoje trabalha com Design Thinking ou aplica Design Thinking na sua empresa, ou se você é designer de serviço, UX, e trabalha dentro da dinâmica do Design Thinking, aqui é um bom livro para você começar a expandir a sua visão sobre diferentes ferramentas ou diferentes técnicas que você pode usar dentro desse processo. Então, por exemplo, aqui no livro ele fala que existe aquele momento inicial do Design Thinking, né, que é o momento da investigação, que aí os autores chamam de discovery, investigação, exploração, mas é aquele momento inicial que a gente vai conversar com os usuários, com as pessoas envolvidas, entender melhor o problema que a gente quer resolver. E aqui no livro ele pega esse momento em específico e ele aponta várias técnicas e várias ferramentas que a gente pode usar. Então a gente pode usar questionário, ele explica o que é, a gente pode usar uma entrevista em profundidade, ele explica o que é, a gente pode usar uma pesquisa de sombra, ele explica o que é, a gente pode usar um diário do dia a dia, ele explica o que é. Então ele expande a nossa visão enquanto designer sobre as várias possibilidades de ferramentas que a gente pode explorar dentro dessas etapas. Então, na segunda grande etapa, que é aquela etapa ali que a gente vai criar soluções, né? Pensar em diferentes soluções para escolher uma para implementar. Então, nesse olhar ali de cocriação, ele também dá vários exemplos de técnicas ou ferramentas que a gente pode explorar. Então, é muito legal esse livro para essa parte específica de você usar ele como uma caixa de ferramentas, né? Óbvio que você não vai conseguir, só com esse livro, entender a técnica e aplicar ela. Mas ele é bom para mostrar para você uma biblioteca de coisas que você pode explorar em diferentes fases do Design Thinking de serviço, que também serve para o Design Thinking de uma forma geral. E aí, uma vez que você escolhe a ferramenta, você vai na internet, ou pega um outro livro, ou pega uma referência no YouTube, e aprende mais a fundo a aplicar a técnica em si. Mas aqui é muito bom para expandir o nosso olhar sobre diferentes coisas que a gente pode utilizar quando a gente está tentando entender um problema, sabe? Ou diferentes técnicas que a gente pode utilizar para tentar prototipar uma ideia, para tentar viabilizar uma ideia, para tentar priorizar uma ideia. Então aqui é muito bom para a gente sair, às vezes a gente
tá sempre usando ali as mesmas técnicas. Então esse livro ele é muito bom para esse olhar de caixa de ferramenta. Então se eu puder dar um conselho aqui, se você é designer, trabalha com design thinking, é pegar esse livro, mas para além de ler ele e entender o design de serviço, é usar ele como uma grande consulta de principais ferramentas e técnicas que você pode estar usando dentro do seu processo de design thinking.